Gente, a Justiça do DF determinou que a categoria retorne imediatamente ao trabalho, sob pena de multa diária de R$300 mil e até a corte, inclusive, dos pontos aí dos profissionais, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos embora aos detalhes aí com a repórter Larissa Batista. Lari, coloca ela aqui. E esse impasse continua, Lari? Ainda tá todo mundo de greve? Continua sim, viu, Fred? Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Nossa equipe fez uma ronda pelo DF, passou por mais de 6 escolas. A gente procurou, então, saber como que estava essa manhã de segunda-feira para esses alunos. E o que a gente observou, Fred, foi que alguns professores foram até as escolas ali dar alguma atividade e liberaram logo esses alunos em um horário mais reduzido, aplicaram atividade e liberaram os alunos. Outros nem chegaram a ir e muitas escolas permaneceram, então, com os portões fechados. Então, a gente observou alguns alunos saindo mais cedo, outros alunos foram deixados ali rapidamente pelos pais e responsáveis logo cedinho na porta da escola. Viram depois que não teria aula, ficaram na porta da escola aguardando, então, esses pais retornarem para buscá-los. Então, essa é a situação que a gente encontra, apesar, né, de ter tido essa expectativa de que nesta segunda-feira a situação estaria ali um pouco mais normalizada por conta dessa determinação da Justiça, do Tribunal de Justiça aqui do DF, que saiu no final de semana. Apesar da determinação ter colocado, né, estipulado, então, como a gente já adiantou, uma multa diária em caso de descumprimento de pelo menos R$300 mil para o sindicato, não teve essa movimentação, esse indicativo de greve, essa paralisação continua. Neste documento, Fred, o que foi colocado então na decisão é que houve sim um diálogo no entendimento então do tribunal do GDF com os professores. O que foi estipulado então em 18% já estava concretizado, né, esse reajuste de 18% em 3 parcelas diferentes, 3 parcelas anuais, e por isso essa greve deveria terminar de forma imediata. Outros pontos que foram colocados ali é muito do que a gente ouve na rua, né, dos pais e dos responsáveis, que há uma dificuldade, uma preocupação relacionada ao ensino desses alunos, ao conteúdo, preocupação de alguns pais relacionado então à questão da alimentação. Muitas crianças necessitam da merenda escolar, e ele também colocou então, foi colocado nessa determinação um outro ponto relacionado também aos pais que não têm onde deixarem essas crianças, esses alunos, durante o dia. O sindicato se pronunciou em nota, né, em claro, de forma negativa a essa determinação, informou que a greve continua, que eles estão ainda tentando realizar essa negociação com o GDF, enquanto a greve ainda persiste. Há uma data estipulada, viu, Fred, para o dia 11 de maio, ou seja, nesta quinta-feira, para que uma nova Assembleia Geral seja realizada, então, com essa categoria, uma nova decisão possa sair, então, dessa reunião, viu? Cara, pois é, muitos pais preocupados, como a Lari falou aí, muita gente sem poder ir ao trabalho porque não tem com quem deixar as crianças, e nessa situação aí podem até perder o emprego. Outro ponto que a Lari falou também que me preocupa são as crianças, que só tem essa alimentação mais nutritiva durante o dia, né? Durante o dia, a Justiça determinou 300 mil de multa, mas mesmo assim o Simpro falou que continua a greve. Lari, fica comigo, porque eu vou passar uma reportagem e a gente vai bater um papo. Sem negociação aí com o governo, cara, os pais estão tendo aí que se virar para conciliar trabalho e cuidar das crianças aí no período, cara, em que deveriam estar na escola, viu? Nós vamos ver junto aí com a Érica Blaine. Érica, com você. Para a Natália, a greve dos professores é necessária. É um reajuste mais do que digno, né? No momento em que o governador se coloca a fazer o reajuste salarial de outras categorias, que a categoria dos professores veio cortando um dobrado aí, desde a pandemia, precisando se adaptar às novas mídias para conseguir dar aula sem muito apoio, né? Então, eu entendo que a questão da greve é uma questão necessária. Todos os custos aumentaram e esse reajuste é mais do que merecido.
Apesar das ponderações com os 2 filhos pequenos em idade escolar em casa, a família precisou se adaptar. Tá todo mundo precisando se virar, né? Então, eu, por exemplo, estou dividindo com meu companheiro a questão do cuidado com os filhos, também minha mãe ajudando a gente no atendimento com as crianças quando necessário. É preocupante, com certeza, não é fácil para ninguém a rotina dos filhos sem aula, né? E esse, inclusive, nos leva a valorizar ainda mais a pauta da educação, porque a gente sabe a dificuldade que é estar com as crianças em casa. Os professores das quase 700 escolas públicas do Distrito Federal decidiram cruzar os braços em nome da melhoria salarial e reestruturação da carreira. O índice de 6% que será pago em julho é insuficiente e não cobre nem a inflação do período. Estamos recebendo abaixo do piso nacional. São 8 anos sem reajuste salarial. O ideal seria o professor receber a média salarial das categorias de nível superior, mas estamos em penúltimo lugar com relação ao salário entre todas as categorias de nível superior do DF. A Procuradoria-Geral do DF protocolou ação na Justiça contra os professores. A medida, com tutela de urgência, pede a volta imediata da categoria aos postos de trabalho e a aplicação de multa diária de R$300 mil em caso de descumprimento. Já o sindicato, que representa os professores, informou que o GDF ainda não apresentou proposta alguma e que, por isso, a paralisação continua. A greve vai continuar até que o governo apresente uma proposta que atenda a nossa categoria. Caso contrário, continuaremos parados por tempo indeterminado. Lari, só pra gente voltar ao assunto desse aumento, na verdade, hora nenhuma parou a negociação com o governo, né? Hora nenhuma parou essa negociação e o governo já disse que daria os 18%. Tá nesse meio termo, sim, Lari? Fred, o que a gente vem acompanhando, então, ao longo do mês passado e desse mês foi justamente isso. A gente teve, então, a sanção da lei através do governador Ibanez Rocha, estipulando e já garantindo esse reajuste de 18% para os servidores. Ou seja, esse reajuste cairia ali na conta também desses profissionais, dos professores, a partir de julho. Então, ficariam 3 parcelas de 6% até 2026. Isso já foi garantido. Mas o que a categoria, então, informa desde as primeiras assembleias, primeiras reuniões junto ao GDF é que esse valor não seria suficiente, uma vez que desde 2015, há pelo menos 8 anos, esse salário estaria congelado. Então isso preocupa e também já preocupava a categoria. Mas, de acordo até com a Secretaria de Educação, com toda o GDF, todo o governo, isso foi conversado e foi estipulado esse valor que era o que daria para ser colocado à disposição, até por um ponto de orçamento, né, para não estrangular, para não ter ali um problema gerado através desse orçamento. Então, por isso foi estipulado, foi colocado, mas a categoria ainda não está contente e tenta continuar com essa negociação, com essa conversa, mas, como a gente viu na reportagem, até na minha primeira entrada, sem previsão de que as aulas retornem. O objetivo é continuar o diálogo com essa paralisação, viu? Pois é, o governador, então, se colocou à disposição 18%, assim como teve outras categorias, ofereceu aos professores. Os professores não aceitaram, o governador foi para a justiça, mostrou isso na justiça e a justiça, então, deu ganho aí pro governo, falando não, então, ó, calma aí, é o Simpro que tá errado nessa situação. Ou eles voltam a trabalhar, ou nós vamos dar R$300 mil de multa por dia. Por dia. Então, isso quer mostrar que o governo tá disposto a negociar, que já negociou boas condições, inclusive a nossa secretária de Educação teve aqui na última semana e falou, ó, calma aí, tá defasada ao quê? Porque o piso salarial aqui do Distrito Federal, ele não é inferior a lugar nenhum do Brasil. A lugar nenhum do Brasil. Então, isso aí tem que ser conversado, mas para isso continuar, gente, por que não continua em sala de aula? As crianças já passaram aí 2 anos sem estar numa sala de aula. Tem uma galerinha muito atrasada por conta disso. Começou a voltar e veio aqueles problemas de gripe, né? De saúde da molecada. Agora que o trem tava engatando, começa essa greve. Avalie até quinta-feira, que é a próxima assembleia que os professores querem fazer. Olha o tanto, vamos colocar só
porque a greve essa decisão é do final de semana, mas vamos colocar segunda, terça, quarta e quinta-feira, 4 dias, 3 vezes 4, 12, R$1.200.000 de multa, cara. R$1.200.000 de multa, né? E aí fica aquela engrenagem, né? Porque teve gente aí que não pôde trabalhar sexta, que não pôde trabalhar hoje, porque a criançada não pode ficar sem alguém pra cuidar, né? E aí fica aquela galera também que tá sem comer direito. Vambora, gente, vamos negociar aí na sala de aula.